Os atos golpistas de 8 de janeiro. Agora o Ministério Público Militar vai decidir se apresenta denúncia ou não contra os indiciados. E mais. Julgamento do caso Marielle repercute aqui e no exterior. O Repórter Brasil detalha os próximos passos do processo contra os denunciados. Polícia de São Paulo procura 6 suspeitos pela emboscada contra os torcedores do Cruzeiro. 2 aviões da FAB em treinamento batem no ar no interior de São Paulo. Reta final para as provas do Enem e você confere as dicas sobre o que fazer para reduzir o estresse e melhorar o desempenho. A primeira questão que eu dou a dica é: controla o tempo, tenta medir o teu tempo, tenta se preparar antes, desde a escolha da roupa, desde a escolha do transporte. Estão valendo novas regras para o uso do Pix. Atenção para o limite de operações para aparelhos novos. Natal dos Correios abre temporada na periferia de São Paulo com a meta de repetir 2023. Ano passado nós tivemos 285 mil cartas, 285 mil crianças que foram atendidas com presente do Papai Noel dos Correios. Então esse ano a gente pretende ampliar, a gente firmou novas parcerias com órgãos do Estado, o CNJ, a gente vai levar presente até nos abrigos judiciais. Então, para nós, é motivo de muita alegria e de muita ansiedade no final do ano para que a gente organize essa campanha. A condenação dos assassinos confessos de Marielle e Anderson foi o primeiro passo para se fazer justiça. Mas algumas perguntas ainda permanecem. Quanto tempo eles ficaram presos, já que fizeram uma delação premiada? E como está o processo criminal dos suspeitos de serem os mandantes do crime? Que é outra providência importante nesse caso. Para nos dar essas respostas e ajudar a gente a entender o quadro como ficou depois do julgamento, a gente conversa com o repórter Vladimir Platonov, que está ao vivo no Rio. Vladimir, boa noite para você. Boa noite, Porta Nova, boa noite, Yara, boa noite a todos e a todas. Só para situar a quem nos assiste, estamos aqui no centro do Rio, em frente à estátua de Marielle Franco. Algumas questões ainda não têm respostas definitivas. Sabemos que Rony Lessa, condenado a 78 anos de prisão, e Elcio Queiroz, condenado a 59 anos de prisão, fizeram acordos de colaboração premiada. Mas os termos desse acordo são sigilosos. O promotor Eduardo Martins, que liderou a acusação do Ministério Público durante o julgamento, afirmou que esses acordos não levarão a uma redução na pena. Porém, outros benefícios poderão ser concedidos aos 2 condenados. Os acordos são feitos como forma de garantir algum tipo de benefício para o delator. Mas sabemos que ainda é cedo para o pedido que foi oferecido. Não sabemos o que foi oferecido e nem o que foi pedido. Já os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, delatados por Rony como autores intelectuais, mandantes desse assassinato, juntamente com o ex-chefe de polícia Rivaldo Barbosa, serão julgados no Supremo Tribunal Federal. Chiquinho Brazão é deputado federal e tem prerrogativa de função, ou seja, ele forçou a subida dos outros réus para a instância superior. Ainda não há data para este julgamento, lembrando que os 3 que estão presos desde março deste ano negam qualquer tipo de situação, qualquer tipo de operação de responsabilidade nos assassinatos de Marielle e Anderson. O julgamento do caso Marielle teve uma grande repercussão internacional. Vamos ver na reportagem. O portal de notícias France 24 destacou as penas recebidas pelos assassinos e classificou Marielle como uma importante ativista negra LGBTQ. O Le Monde disse que as investigações sobre as mortes de Marielle e Anderson jogaram luz sobre os poderes do crime organizado no Rio de Janeiro. O britânico The Guardian deu destaque ao julgamento e também ressaltou as ligações entre o mundo da política e as organizações criminosas no Brasil.
A emissora pública alemã Deutsche Welle lembrou que a condenação veio 6 anos após o crime e só foi possível graças às delações dos condenados. O Sistema Público de Rádio e Televisão Português, RTP, destacou as pesadas penas aplicadas a Rony e Elcio pelas mortes de Marielle e Anderson. E o jornal americano Washington Post trouxe a matéria com a condenação, destacando a atuação de Marielle como uma política de esquerda, cuja morte despertou inúmeros protestos de indignação. A Polícia Civil fez hoje uma operação no Rio de Janeiro para reprimir a ação de influenciadores digitais suspeitos de uso de redes sociais para promover e divulgar sorteios e rifas ilegais. E a gente chama a atenção para uma informação muito importante, que é um alerta da polícia. Rifas não podem ser feitas por qualquer pessoa. É necessário uma autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, vinculada ao Ministério da Fazenda. Os agentes da Polícia Civil foram a endereços ligados a influenciadores digitais no Rio de Janeiro para cumprir mandados de busca e apreensão. Além do envolvimento em rifas e sorteios ilegais, a polícia investiga a ligação dessas pessoas com lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação Rifa Limpa foi Viviane Noronha, casada com o MC Pose do Rodo. Pelas redes sociais, o cantor de funk disse que a polícia apreendeu carros, celulares e joias em sua casa e negou irregularidades. A ação busca documentos que comprovem fraudes, tanto na realização das rifas quanto na entrega dos bens aos ganhadores. A Polícia Civil de São Paulo informou há pouco que prendeu um suspeito de participar do ataque a um ônibus com torcedores do Cruzeiro no último domingo. Outros 6 são considerados foragidos. Aquele horror que a gente viu no fim de semana de cercamento de ônibus lá e aquela selvageria com fogo, tudo. A gente vai ao vivo agora para São Paulo para conversar com a Vanessa Casalino, que tem os detalhes para a gente. Vanessa, muito boa noite para você. Porta 9, Yara, boa noite a vocês, boa noite a você que está com a gente. Exatamente, foi um 7º palmeirense integrante da torcida organizada Mancha Alviverde que foi preso hoje pela Polícia Civil aqui em São Paulo, justamente resultado dessas ações. Então, para que a gente entenda, aqueles outros 6 palmeirenses que tiveram a prisão decretada esta semana continuam foragidos e continuam procurados pela polícia, portanto. Hoje, além de buscar esses torcedores identificados, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em endereços aqui na região metropolitana, Taboão da Serra, também no município de São José dos Campos e aqui na capital, na sede da torcida organizada Mancha Alviverde. Lá, os policiais apreenderam computadores, documentos e o objetivo, na verdade, é buscar qualquer prova, qualquer indício de ligação com a emboscada. Então, roupas, armas. A polícia procura também apreender 3 veículos que foram identificados pelas câmeras de segurança na Fernão Dias no dia da emboscada. Então a gente lembra, no domingo, 2 ônibus da torcida do Cruzeiro foram depredados por palmeirenses. Um deles foi incendiado, 17 pessoas feridas e 1 pessoa morta. Volto com vocês, Porta Nova, Yara. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiu suspender os pagamentos feitos pelo Estado para a empresa responsável por autorizar o transplante de órgãos com HIV. 6 pacientes foram infectados e os sócios da empresa PCS Saleme foram presos. Segundo o Tribunal de Contas do Rio, o laboratório PCS Saleme continuou recebendo pagamentos da Fundação de Saúde, administrada pelo Estado, mesmo 3 semanas depois da revelação do transplante de órgãos com HIV. Em setembro, a Fundação Saúde autorizou 4 pagamentos ao PCS Saleme e os valores somam mais de R$1 milhão. A suspensão dos repasses ao laboratório é apenas uma etapa da investigação do Tribunal de Contas, que ainda apura direcionamento de pagamentos da Fundação Saúde para empresas ligadas à cúpula da administração pública do Estado. A Fundação Saúde disse que já tinha suspendido os pagamentos no começo de outubro, que ainda não foi notificada pelo TCE e que colabora com o inquérito da Polícia Civil.
Hoje à tarde, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio divulgou que já tem um contrato com uma nova empresa para substituir o PCS Saleme. O laboratório Blessing Análises Clínicas foi o escolhido e vai prestar serviços durante um ano em 13 unidades de saúde da rede estadual. O valor do contrato é de R$11.300.000. O Exército Brasileiro concluiu que houve indícios de crime militar na carta enviada em 2022 ao então comandante da corporação, General Gomes Freire, que pedia a adesão da instituição a um golpe de Estado. O objetivo era impedir a posse do presidente Lula, recém-eleito. 3 militares foram indiciados: o coronel da ativa Anderson Lima de Moura e 2 coronéis da reserva, Carlos Giovanni Delevate Passini e José Otávio Machado Rezo. Um 4º coronel, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, teve a investigação suspensa por uma liminar judicial. Para o Exército, o conteúdo na carta, há indícios, então, de que os militares que criticavam faziam críticas indevidas e a incitação à indisciplina, cuja pena pode chegar a 4 anos de detenção. 2 aeronaves da FAB, a Força Aérea Brasileira, que estavam sendo utilizadas em treinamento de cadetes, colidiram nesta sexta-feira durante um voo em Pirassununga, no interior de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos aviões em chamas, caído em uma área rural, para onde foi direcionado depois da colisão. O piloto conseguiu ejetar e foi resgatado por equipes de salvamento da própria FAB. Outro avião pousou em segurança. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vai apurar o que causou o acidente. Vamos para as notícias internacionais agora. Um tiroteio em Orlando, nos Estados Unidos, deixou 2 pessoas mortas e 6 ficaram feridas. E no Paquistão, um atentado contra uma equipe de vacinação matou 7 pessoas. Confira esses e outros destaques aí no nosso giro. O explosivo foi detonado em frente a uma escola para meninas na cidade de Mastung, no sudoeste do país. Entre os 7 mortos, 5 eram alunas. As autoridades acreditam que o alvo era uma van da polícia que iria buscar uma equipe de vacinação contra a poliomielite. Um policial está entre os mortos no atentado, que também deixou 23 feridos. Paquistão e Afeganistão são os únicos países onde a polio ainda é endêmica. Militantes radicais islâmicos espalham falsas teorias de que a vacina é um programa do Ocidente para esterilizar a população. Na terça, um policial morreu em outro ataque a um escritório de saúde que gerencia campanhas de imunização. Na Espanha, o número de mortos nas enchentes desta semana chegou a 205. Pelo menos 202 pessoas morreram na área de Valência, onde acredita-se que mais corpos possam ser encontrados. Um necrotério temporário foi montado em um centro de convenções da cidade. 2 pessoas foram confirmadas mortas na região de Castilha-La Mancha e outra na Andaluzia. Militares estão atuando no esforço de limpeza, que também conta com um exército de voluntários. 64 pessoas foram presas por saques nas áreas atingidas. Na capital da Índia, Nova Delhi, autoridades tentam limpar a espuma tóxica que toma conta do rio Yamuna há semanas. O rio é sagrado para os hindus e milhares de pessoas costumam se banhar em suas águas como parte de um festival religioso que ocorre em breve. Nova Delhi produz cerca de 3 bilhões e 600 milhões de litros de esgoto por dia e menos da metade é tratada. Nesta sexta-feira, a capital indiana também ficou no topo da lista das cidades com o ar mais poluído do mundo, com um índice de 348. A situação piorou depois que muitos desrespeitaram a proibição de soltar fogos de artifício tradicionais no festival hindu Diwali, celebrado ontem. Em Orlando, no estado americano da Flórida, 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em 2 tiroteios no centro da cidade. No início da madrugada, uma multidão tomava as ruas para as celebrações de Halloween, quando os disparos provocaram pânico e correria. Um suspeito de 17 anos foi preso. Há poucos dias das eleições norte-americanas, os estados decisivos na votação são foco dos principais candidatos à Casa Branca, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris. Isso porque o processo eleitoral nos Estados Unidos é bem diferente daqui do que acontece no Brasil, né? O candidato eleito nem sempre é o que recebe mais votos do povo.
O dia de votação oficial é só dia 5 de novembro, mas milhões de americanos já escolheram o candidato à presidência. É que alguns estados têm votação antecipada e também recebem os votos pelo correio. Caso de Ohio, onde cédulas já são escaneadas pelas máquinas, mas os resultados só estarão disponíveis na noite da eleição. A maioria dos votos nos Estados Unidos ainda é registrado em cédula de papel e ir às urnas não é obrigatório. Mas a forte presença dos eleitores na votação antecipada ocorre em meio a um cenário indefinido na disputa à Casa Branca. Com um sistema de contagem diferente do Brasil, o presidente eleito não é a pessoa que tem o maior número de votos no país. Os candidatos competem para ganhar as disputas nos 50 estados. O voto é indireto, então quando os eleitores vão às urnas, eles escolhem qual candidato vai receber os votos do chamado colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral é formado por delegados, que são os representantes de cada estado. Quem for mais votado pela população leva todos os delegados de um determinado local. São 538 no total. E para chegar à presidência, o candidato terá que conseguir pelo menos 270 delegados. Por isso, estados-chave são o foco dos candidatos na reta final. São locais como Arizona, Michigan, Carolina do Norte e Geórgia, que costumam ter uma votação apertada e contam muito para o resultado. Para o analista político David Ulio, em Michigan, a população está indecisa. A diferença entre Trump e Kamala é de 1 ou 2 pontos. E o voto da população árabe no estado, a maior dos Estados Unidos, pode ser crucial na contagem de votos. Apesar de toda a atenção estar voltada para quem ganhará a presidência, os eleitores também vão escolher os novos membros do Congresso, onde as leis são aprovadas. Votação importante para os americanos e que será acompanhada de perto pelo mundo. Inclusive pelo Repórter Brasil, né? Exatamente, a gente vai acompanhar esse assunto na semana que vem, que é uma apuração que demora, não é como a nossa aqui, que rapidinho sai o resultado, né? Dias. Lá é muito mais demorado. E isso que a votação começa antecipada também lá. Exatamente. Já teve gente que já votou. Que é cédula de papel ainda na maioria dos lugares. Exatamente. Bom, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar de areia monazítica. Sabe o que é isso? Olha, é uma areia meio preta e ela pode ser pode resolver o problema aí do câncer de mama. Já tem Talvez pesquisa. não resolver, mas pode ajudar, né? Já está dando bom resultado a pesquisa feita com areia monazítica ou areia de praia, de uma determinada praia aqui no Brasil. A gente traz os detalhes para você em 2 minutos. Olá, Los Angeles! É bom estar de volta. Al Pacino é Danny Collins. Deviam saber que não se faz surpresa a um cara da minha idade. John Lennon escreveu uma carta para você, parceiro. Continue honesto com a sua música. E encontra inspiração para refazer sua história. Então vai ficar indefinidamente aqui? Não olhe para trás. Você é feliz? Hoje, 9 da noite. Um grave erro e a cadeia. Oi, filha. Rita, ele ainda é seu pai. Sim, e tá lá porque quis. Um pai que precisa reconquistar a confiança da filha. Quem disse que eu tô sofrendo? Eu tô. E torcer para que ela volte a fazer o que ama. Como é que a filha do juiz ladrão ia continuar jogando futebol nessa cidade? Bola pra frente, hoje, 11 da noite. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente.
Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Sábado tem Chapecoense e Novo Horizontino. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do Nosso Futebol. A gente volta falando de saúde. A tensão pré-menstrual atinge cerca de 80% das mulheres no Brasil. Irritação e mudanças de humor que podem ocorrer durante a TPM. Mas quando esses sintomas fogem do controle e começam a atrapalhar o relacionamento social, pode ser um sinal de um transtorno disfórico pré-menstrual que afeta de 3 a 8% da população feminina. Nesses casos, o indicado é procurar ajuda médica. No período que antecede a menstruação, Paula sempre tem crises de choro, muita angústia e ansiedade, sintomas que ultrapassam uma tensão pré-menstrual normal. Toda vida que eu vou começar, que eu sei que vai entrar na minha fase de pré-menstruação, né? Eu já começo a ficar ansiosa, já fico preocupada, já começo a sentir que eu já não tenho muito controle sobre as minhas emoções, né? Foi só após os 35 anos que Paula recebeu o diagnóstico correto para a doença, transtorno disfórico pré-menstrual. Esse reconhecimento veio muito tarde, né, para quem já vinha sofrendo com isso desde os 15 anos, mas graças a Deus, né, já está aí podendo ter alternativas para quem está descobrindo agora, né? O transtorno disfórico pré-menstrual é classificado como depressivo e atinge cerca de 8% das mulheres em idade reprodutiva. Para ser diagnosticado, é preciso que os sintomas ocorram em ciclos menstruais consecutivos e causem prejuízos na vida profissional, familiar ou afetiva da paciente. São também sintomas, né, um conjunto de sintomas de humor e físicos, geralmente se manifestam por uma oscilação do humor, ou uma melancolia, irritabilidade, uma sensação de sobrecarga, de muito cansaço, de fadiga, pode ocasionar insônia. Esse conjunto de sintomas, eles têm que acontecer numa intensidade, numa frequência suficiente para gerar prejuízo para a mulher, para que o diagnóstico seja feito, né? Além disso, a gente precisa constatar que esses sintomas acontecem nas 2 semanas que antecedem a menstruação. Apesar de ser incapacitante, o transtorno ainda é visto com preconceito pela sociedade. O tratamento ideal requer prática de atividades físicas, alimentação equilibrada, tratamento psicológico e medicamentoso. Geralmente são medicamentos relacionados a antidepressivos. Geralmente são antidepressivos que são mais utilizados, mas a gente pode também usar contraceptivos hormonais, e geralmente o combinado, ou seja, pílulas anticoncepcionais que têm um estrogênio e progesterona de forma de uso contínuo, costumam ajudar bastante, porque eles vão equilibrar melhor, né, evitar as oscilações tão grandes que a gente tem ao longo do ciclo. Bom, ainda falando em saúde, né? O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, fez o primeiro transplante de útero entre pacientes vivas na América Latina. Olha que legal, diferente, né? Pois é, a mulher que já nasceu sem útero recebeu o órgão da própria irmã e agora finalmente vai realizar o sonho, né, de tentar engravidar. Tem mais de 20 anos, mas Simone não se esquece do choque no dia em que o médico disse que a filha, Jéssica, não tinha útero e que não poderia ter filhos. E aí, foi um choque? Pra mim foi, pra ela também. Ela desmaiava na rua, porque ela não aceitava. Não se esquece também do que o médico disse logo em seguida. Daqui 10 anos a medicina vai estar tão avançada que você vai realizar esse sonho. Aí, 20 anos depois, eu estou passando por esse processo. Quem diria? 20 anos depois, Jéssica é a primeira mulher a receber um transplante de útero de uma doadora viva em toda a América Latina. Uma cirurgia complexa, feita aqui no Hospital das Clínicas. Um marco para a medicina. E não é só isso, não. Jéssica recebeu útero doado pela própria irmã. Um presente para realizar o sonho de ser mãe. Mesmo antes de ter o meu primeiro filho, falei para ela que eu seria doadora dela. Eu falei exatamente assim, e ela não acreditou. Ela não quis, né, também, por eu não ter filhos. Aí tive o primeiro, tive o segundo,
Só que eu não queria mais filhos. O que eu queria mesmo era realizar o sonho dela. Para Simone, não foi nada fácil imaginar 2 filhas passando por uma cirurgia tão complexa ao mesmo tempo. Cirurgia é cirurgia. Aí, falei, Jéssica, não, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, põe na sua cabeça. Foi o meu sonho. A cirurgia que uniu mais Jéssica e Jaqueline ainda é experimental aqui no Brasil. E já é esperança para muitas mulheres. A gente quer que isso se dissemine, né, e possa aí poder beneficiar cada vez mais mulheres e que a gente aqui no Brasil também, a gente possa aí cada vez atender um número maior de pacientes com essa demanda. Eu olho para a Jaqueline, olho para a Jéssica, assim, a Jéssica que foi exatamente o sonho dela. Foi o que ela falou. Mãe, eu vou entrar, vou dormir, vou acordar bem. E é o que está acontecendo. É um milagre. Isso é inexplicável. Muito legal. Uma pesquisa da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, estuda a relação das areias monazíticas e a diminuição da ocorrência de câncer de mama. A TV Guarapari, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, traz esse assunto para a gente. Vamos acompanhar. As areias monazíticas podem ser uma esperança para o tratamento de câncer de mama. A Universidade do Espírito Santo, a UFES, tem feito uma pesquisa para comprovar o efeito da radiação no corpo humano. E uma das teses importantes é que as areias podem ser eficientes no tratamento contra o câncer de mama. A professora Sônia tem realizado pesquisas em ratas de laboratórios. Ela induziu o câncer nas cobaias e o tratamento com a exposição das areias se mostrou eficaz para tratar a doença. Quando você expõe uma rata que tem câncer de mama, a areia monazítica, houve uma redução na ocorrência de câncer de mama e do tipo mais agressivo. O estudo ainda não foi testado em humanos, mas já é uma esperança para quem pode vir a enfrentar essa doença. Tudo que vem, de forma positiva traz uma esperança. Será que eu, de fato, consigo mostrar que há uma melhora na progressão tumoral? O próximo passo da pesquisa é analisar a incidência do câncer de mama em mulheres aqui de Guarapari. A professora vai analisar os exames de 1.500 mulheres aqui da Cidade de Saúde que estão expostas todos os dias à radiação das areias e comparar esses exames com outras 1.500 mulheres de uma outra cidade aqui do Espírito Santo que seja também de praia, mas que não tenha radiação. E se for comprovada a diminuição na incidência do câncer de mama em mulheres aqui de Guarapari, aí sim o estudo pode avançar mais. Se há uma redução, a partir dessa redução, quais seriam os fatores que estariam envolvidos? É um perfil inflamatório, é estresse oxidativo, porque a gente acredita, a partir dos estudos, de que houve uma redução da produção do perfil inflamatório, de citocinas inflamatórias, assim como do estresse oxidativo. Essa segunda etapa do estudo só deve acontecer no próximo ano. E seja qual for o resultado, só de ter comprovado que a radiação presente nas areias não é maléfica à saúde humana, já é um grande avanço da ciência. A radiação, que às vezes pode causar danos à saúde, não levou nenhum tipo de prejuízo. Então, acho que só isso, por si, já é um fator extremamente positivo. 1 em cada 4 pessoas tem um acidente vascular cerebral ao longo da vida. É uma epidemia global. E nesta, que é a Semana Mundial de Combate ao AVC, o Repórter Brasil não podia deixar de fazer esse alerta para você agora. Pessoas de todas as faixas etárias podem ter um AVC, apesar do envelhecimento aumentar as chances da doença. O dentista Sidney Medeiros tinha 52 anos quando tudo aconteceu em 2018. Eu estava sentado na minha cadeira, cheguei para trabalhar normal, sentei e comecei a atender, aí passou um pouquinho, repentinamente eu ouvi, a única coisa que eu lembro é que eu ouvi um sininho bem agudo no ouvido e caí. Eu fiquei totalmente paralisado, tive que ter 3 meses de recuperação com relação
a andar, a saber falar de novo. Mas eu acho que se tivesse levado muito mais tempo até chegar ao hospital, aí seria bem mais complicado. Acho que a sequela seria bem maior, né? O mais importante é saber reconhecer o AVC e direcionar o paciente para o hospital certo, que ofereça os tratamentos para os casos agudos da doença. Tem os principais sinais e sintomas de AVC, tá? Eu vou pedir para a gente lembrar da palavra SAMU, que com a palavra SAMU a gente vai conseguir lembrar dos 3 principais. Então o S de sorria, a gente pede para a pessoa sorrir e vai observar que um lado da boca fica completamente paralisado, tá? O A do SAMU, pede para a pessoa levantar os braços como se fosse para dar um abraço e observa que um lado do corpo fica paralisado, tá? Fica com perda de força, eventualmente com perda de sensibilidade também de um lado do corpo. O M de música ou mensagem, pede para a pessoa falar qualquer frase e observar que na hora que fala não vai conseguir falar direito ou vai falar como se tivesse com a fala muito embolada. Faltou o U do SAMU, que é urgente. Tempo é cérebro. Existem tratamentos e a medicina hoje está muito mais preparada para reduzir o impacto na vida das pessoas. A gente tem vários pacientes que chegam extremamente grave no hospital, mas chega rápido e sai sem sequela, sai normal ou com sequelas mínimas, entendeu? Mas isso é intimamente relacionado ao tempo. A gente que vive com isso é uma dó quando a gente admite um paciente com AVC que já não tem mais o que você fazer, porque passou o tempo de tratamento. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, mas com as medidas de prevenção adequadas, 90% dos casos de AVC e de infarto podem ser evitados. Hoje eu fecho a porta do consultório, vou embora, não trabalho às vezes nas sextas-feiras à tarde, vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou fazer atividade física, tento não me estressar mais, esse hoje é meu lema. Bom, a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar de um fantasma que está rondando o final de semana. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Muita gente vai fazer, né? Muitos adolescentes. E a gente tem dicas aí para essa reta finalzinha. Exatamente, até para tentar diminuir um pouco o estresse nessa reta final. Vamos ver se é possível. Em 2 minutos a gente volta com as informações. Aracide Carvalho. Ela era muito à frente. No consulado brasileiro em Hamburgo, ajudou vários judeus a escaparem do nazismo. Ela tinha calor humano dentro e fora. E durante esse tempo, conheceu e se apaixonou por Guimarães Rosa. Foi a musa dele. É o espaço do acaso na história. Esse Viver Ninguém Me Tira. Sábado, 2h15 da tarde. Em 77, o governo de Moçambique decide criar um Instituto Nacional de Cinema. No mês da consciência negra, encontros especiais. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Voltei, sou formado em cinema e quero trazer algo para o meu país. Encontros com o cinema africano. Moi, je me réveille avec l'Afrique, parce que ça me manque et donc je l'ai avec moi. Estreia sábado, meia-noite, na TV Brasil. As manhãs da TV Brasil começam com educação. Documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Brasileirão Série B. De um lado, Ceará está na luta para chegar ao G4. E o Vozão já convocou a torcida para embalar a equipe. De outro, Avaí segue no meio da tabela, mas não vai entregar ponto de graça não. Domingo, Ceará e Avaí, direto do Castelão. Ao vivo, 6 da tarde. Aqui na tela do Nosso Futebol. Está chegando o dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio e já não adianta perder horas de sono e devorar livros tentando engolir o conteúdo inteiro de 3 anos de estudo, ou sei lá mais, em 2 dias, não dá. Pois é, devia ter feito isso 3 anos atrás, né? Agora é melhor ficar de olho nas dicas da reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Pega aí.
Mais de 4 milhões de estudantes estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. E muitos se prepararam durante todo o período escolar, fazendo a prova como teste. A Alisson cursa mecatrônica e quer medicina. Se diz preparado e confiante na escolha. É o ano realmente que eu vou tentar ingressar na faculdade, é o que estou mais focando nessa questão do Enem. Mas é aquilo, estou fazendo simulado, estudando tanto em curso pré-vestibular também com a escola. Acredito que está me ajudando bastante nesse processo. É uma preparação global. A gente também, alguns pais que chegam, a gente orienta que tem que cobrar, mas tem que estar perto também, né? Essa presença pedagógica, tanto da escola quanto da família, para que os estudantes se sintam confiantes em dar o melhor de si. Nesse momento, não é o momento mais de estar, sabe, comendo livro, queimando horas de sono. É um momento realmente de encontrar aquelas formas que cada um tem pessoalmente de se tranquilizar, né? E preparar esse corpo para essa maratona de questões que eles vão encontrar pela frente. O exame vai ser aplicado nos domingos 3 e 10 de novembro. E para muitos estudantes que se prepararam ao longo do ensino médio, é um momento de virada de chave. Na hora da prova, pode até bater uma ansiedade ou um desgaste emocional. Mas é importante adotar algumas estratégias. Uma das dificuldades que eu venho percebendo ao longo desses períodos é tempo. Pessoas que não controlam o seu tempo. A gente vê muitos jovens que chegam na frente do portão e perdem o horário da prova, esquecem a documentação, esquecem a caneta. Primeira questão que eu dou a dica é: controla o tempo, tenta medir o teu tempo, tenta se preparar antes, desde a escolha da roupa, desde a escolha do transporte. A redação é um dos itens que mais causa preocupação em boa parte dos candidatos. Conciliar o tempo, intercalando a produção de texto com a resolução das questões objetivas, parece ser uma boa tática. Contanto que você deixe 2 horas para fazer todo esse percurso, não são 2 horas seguidas, né? Mas 2 horas dividido entre projeto de texto, escrita, reescrita, passar limpo para a folha definitiva e passar o gabarito para a folha definitiva também. Porque não adianta fazer bem a prova e depois se enrolar ali no gabarito, né? E estudantes com deficiência têm direito a recursos de acessibilidade ao participar do Enem. Só para o exame deste ano, o INEP confirmou quase 60 mil atendimentos especializados. Uma doença rara na pele faz com que o Iago, de 19 anos, necessite de cuidados especiais durante provas como a do Enem. Para quem não conhece, dermatite atópica crônica é uma doença que deixa a sua pele ressecada. Então você tem que toda hora ali ficar indo, passar um creme. Então isso me prejudica um pouco. Mas não é algo que me impeça de estudar ou que me impeça de correr atrás de algo que eu gosto. Este ano, o Enem confirmou cerca de 58 mil atendimentos especializados e mais de 78 mil recursos de acessibilidade. Para ter direito a essas soluções, os estudantes tiveram que comprovar necessidade de tratamento diferenciado para condições como deficiência visual, física, auditiva, intelectual ou outras como, por exemplo, déficit de atenção, dislexia e transtorno do espectro autista. Além de tempo adicional em cada dia de aplicação do exame, outros recursos de acessibilidade puderam ser solicitados, como acompanhamento por cão-guia, uso de máquina de escrever em braille, de uma caneta especial que auxilia quem tem um espectro autista e a correção de forma diferenciada da redação. O professor Gabriel trabalha com estudantes que têm deficiência e que buscam uma vaga na universidade. Para ele, a acessibilidade garante uma avaliação mais justa para todos. Os alunos aí com deficiência, eles necessitam, né, de um apoio para se igualar aos outros, né, no sentido de fazer uma prova, né, de qualidade, no sentido de ter um apoio mesmo para conseguir ter bons resultados, né? Exatamente, a pessoa precisa de um apoio ali para poder desempenhar e mostrar o conhecimento que ela tem para passar na prova, para concorrer. Qualquer concurso é assim. Boa sorte para eles. Muito boa sorte. Boa noite para você, Lara. Boa noite, Guilherme. Uma boa noite a todos. Vamos falar de previsão do tempo agora. Vamos de previsão do tempo agora. Feriadão amanhã, depois vem domingão do Enem. Então vamos ver como é que fica o tempo, porque vai ser bem quente e em alguns lugares com muita chuva. Então, bora direto para o mapa. Ver, porque essa combinação, inclusive, de calor e umidade é o que provoca, né, aqueles temporais, chuva que chega em pancada, com trovões, e esse temporal vai se intensificar principalmente à tarde. Durante a manhã até pode vir aquela chuva mais fraquinha, mas à tarde, então,
Tempo fechado, temporal, então, principalmente na parte sul do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, aqui já na porção mais norte do estado. Agora, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, essa região aqui, aí sim pode ser aquela chuvarada mesmo, principalmente à tarde. Isso no sábado, amanhã? Isso amanhã. No domingo não muda muita coisa. Continua, então vai estar né? bem parecido também com esse mapa aqui, o mapa do domingo, com a diferença que amanhã a chuva no sul do país ainda é, aqui na parte leste, ainda é aquela chuva mais fraca, isolada. Sim. No domingo essa chuva deve se espalhar e ficar mais forte pelo estado todo. Inclusive Santa Catarina também tem chance de temporal forte no domingo. Pois é, essa área mais escura aqui, livrando ali o litoral aqui com um acumulado maior de chuva, mas tem áreas em amarelo e laranja no mapa. Exatamente, a área de tempo firme, até bem nublado, a gente vai ver, né? Quem está nessas regiões aqui, então, parte norte ali do Pará, grande parte da região nordeste e também um pouco aqui do sudeste, chegando aqui Rio de Janeiro, uma parte ali de Minas Gerais. Aí é tempo firme, sem chuva, mas ainda muito quente, mas aquelas nuvens que dão pelo menos uma amenizada, né? Agora, onde não tem jeito de chover, não está chovendo de jeito nenhum, interior do Nordeste, impressionante. Sem chance de chuva, a umidade do ar ainda muito baixa por lá, em algumas regiões ali está batendo ali os 20% ainda de baixa umidade do ar. A gente vem acompanhando, né? Antes era o mapa inteiro naquele alerta de baixa umidade, agora de repente chegou o outono, a chuva começou a se espalhar, muita umidade pelo mapa, mas lá ainda não chega aquela área de alta pressão. É o contrário, né? A baixa traz chuva, mas no Nordeste ainda predomina ali uma massa de ar seco. Perfeito. Por enquanto ainda vai ficar assim por lá. Mas em alguns lugares essa chuva vai chegar forte e pode causar alguns transtornos. Próxima arte aqui pra gente, o mapa, que mostra então onde essa chuva pode chegar forte, só que é perigo potencial. Riscos existem sim, mas são riscos pequenos. Mas de alagamentos, pode ter algum corte de energia em alguma cidade ou outra. Então tem que ficar de olho ainda, porque é chuva com vento. Então pode, né, causar alagamentos e também algumas quedas de galhos, principalmente de árvores. Perfeito. O que mais? Agora, falando em chuva forte, tem um balancinho que mostra as capitais que tiveram mais chuva em outubro. Então, outubro foi bem chuvoso, chegou aí já transformando algumas cidades, né? E eu chamo a atenção para Belo Horizonte, que ficou em mais de 160 dias sem chuva e, de repente, em outubro, bateu a média histórica do mês. Muita chuva mesmo. Foi 289 milímetros contra 110 de média, é isso? Esperavam-se 110 no mês e chegou em 289. Vitória também aqui, ó, 123 a média, 200 milímetros de chuva. E também Palmas, que a chuva foi bem intensa, bem volumosa. Goiânia foi a que mais choveu. O recorte foi Goiânia, então foi quase 3 vezes mais. Perfeito, Lara. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. Muito obrigada para vocês também. Valeu. Yara. A produção industrial brasileira cresceu em setembro. É o segundo mês consecutivo de alta, de acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Os produtos derivados de petróleo e os alimentícios foram os principais responsáveis por impulsionar a indústria brasileira em setembro, que cresceu 1,1% em relação a agosto. A produção industrial este ano vem apresentando resultados melhores que no ano passado. Nos 9 primeiros meses de 2024, ela cresceu 3,1% em relação a 2023. Até agora, os destaques foram a produção de veículos automotores, os produtos alimentícios, os derivados de petróleo e as indústrias extrativas, que incluem grandes empresas como a Vale e a Petrobras. Por outro lado, a indústria que teve a maior queda em relação a 2023 foi a de produtos farmacêuticos, com a menor fabricação de medicamentos. A partir de hoje, durante todo o mês de novembro, quem tem dívidas com bancos e financeiras poderá negociar os débitos. Pode participar do mutirão quem tem dívidas no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades de crédito que estejam em atraso, não possuam bens dados como garantia e não estejam prescritas. As empresas vão oferecer parcelamento, descontos e taxas de juros reduzidas. As negociações serão feitas diretamente com a instituição credora ou pelo portal consumidor.gov.br. Todos os detalhes estão no site da Agência Brasil, endereço agenciabrasil.ebc.com.br. Bom, estão valendo as novas regras para o uso do Pix, o meio de pagamento que mais cresceu aí nos últimos tempos aqui no Brasil. As mudanças foram definidas para aumentar a segurança nas operações. A gente vai para a tela para mostrar as mudanças aqui, então fique atento. Essa tela aqui está com um probleminha, a gente está com um problema na imagem, mas a primeira informação.
os novos dispositivos que vão ser usados para o Pix têm limite de uso de R$ 200 por operação. E R$ 1.000 por dia nesses aparelhos que não forem cadastrados no banco. Então, se você quiser movimentar mais do que esses valores, é preciso fazer o cadastro do celular, do seu aparelho, no banco, na instituição. Ele estando reconhecido, aí pode fazer a operação normal. A gente tem informado isso para as pessoas entenderem que é uma medida contra golpes, né? Tem muitos golpes que as pessoas acabam sendo vítimas por causa justamente do Pix. Então, para a movimentação maior do que esses valores, faz o cadastro lá na instituição bancária que você está acostumado. E um lembrete muito importante aqui também. Se você já usa o Pix, já tem usado naquele seu aparelho, não precisa fazer nada. Ele está com limite, como sempre operou, não vai haver mudança. Isso é para aparelhos novos ou não cadastrados ainda. Então fique atento aí, já que o Pix movimenta bilhões e bilhões, é uma ferramenta que mais cresce hoje no Brasil. Todo mundo usa Pix hoje em dia. Exatamente. Né? Bom, e a gente muda de assunto agora para falar de tecnologia, quer dizer, a gente continua falando de tecnologia, né? O seu local de trabalho já te ofereceu capacitação sobre inteligência artificial? É importante, um tema que está cada vez mais também sendo falado. Segundo especialistas, a hora é agora e capacitação é a palavra-chave. O BB Digital Week, aqui em Brasília, debateu esse e outros assuntos sobre esse tema. Conhecer novas tecnologias, aproveitar uma boa oportunidade de capacitação e também se divertir. Foi o que esses jovens vieram fazer no BB Digital Week. Segurança, dados, tem a área de lazer aqui também, bem legal. Então acho que o principal é essa diversidade, assim, de estar em contato com esse mundo tecnológico. Me aprimorar, conhecer novas tecnologias, novas tendências e muito abastecida também de conhecimento sobre várias coisas. Essa edição do evento discute as tecnologias sustentáveis na era da multiexperiência e mostra como a inteligência artificial está sendo incorporada no dia a dia das empresas, dos governos e da sociedade como um todo. Quando o cliente interage com um banco, por exemplo, por meio de um chatbot no WhatsApp, a gente já tem inteligência artificial que busca ajudar esse cliente na sua jornada de conseguir resolver o seu problema, conseguir contratar um produto, conseguir interagir com um banco, com uma empresa. Para essa especialista, infraestrutura e capacitação são os principais desafios para o Brasil quando o assunto é usar a inteligência artificial de forma estratégica. Para isso, uma das saídas é usar o nosso potencial, um deles, a sustentabilidade. Quer instalar data center aqui, ok, seja bem-vindo, mas tem que ser data center sustentável, tem que ser usando energia renovável, aproveitando a nossa matriz. Os governos têm que, o OCAG municipal, estadual, federal, tem que criar programas de capacitação, isso tem que ser um movimento da sociedade. Para o filósofo e historiador Leandro Carnal, em um cenário de inovação, não é a tecnologia que domina a sociedade, mas quem domina a tecnologia sai na frente. O que a gente chama de inteligência artificial é uma coleção de softwares que fazem soma do que já existe, produzido por seres humanos. O celular é uma ferramenta para eu aprender, para eu me comunicar, para eu crescer. Ele não define o meu tempo, não pode custar o meu sono, não pode existir em detrimento de uma conversa com a minha família. Então, eu, ser humano, determino os valores da tecnologia. Se não for assim, nós estamos entrando no campo daquelas distopias como O Admirável Mundo Novo do Huxley ou 1984 do Orwell, em que a tecnologia destrói a vida humana. Bom, o uso seguro e consciente das tecnologias, a gente está falando do mesmo assunto, foi o objetivo de uma oficina sobre cidadania digital realizada hoje aqui em Brasília. E além de educação digital, os adolescentes do ensino médio da rede pública também aprenderam sobre jornalismo público e visitaram aqui a empresa Brasil de Comunicação. A iniciativa marca o encerramento da segunda Semana Brasileira de Educação Midiática, promovida pelo governo brasileiro, a Embaixada do Reino Unido e a SaferNet Brasil.
A gente sabe que adolescentes usam muito intensivamente a internet e apesar das pessoas ainda acharem que eles sabem de tudo, na prática a gente vê que existem muitos desafios de acesso à informação de qualidade, desafios de lidar com conteúdos violentos, comportamentos violentos, aí uma série de questões que envolvem conteúdos nocivos a essa juventude, uso excessivo. Então discutir com eles isso é essencial, as escolas devem fazer parte desse processo e a gente está muito feliz de poder ouvir adolescentes também para entender como eles vivenciam isso, quais são as opiniões deles, o que eles acham que é mais relevante também para a vida deles. Os estudantes participaram do projeto de disciplina digital e tiveram aulas de temas como bem-estar na internet, segurança digital, privacidade, proteção contra cyberbullying e discurso de ódio. Depois da oficina, foi a vez dos estudantes visitarem a Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Aqui, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o jornalismo público e a importância da educação midiática na produção e veiculação de informações. Eles nos ensinaram que nós temos que ler muito, ver muito o site, checar todas as informações, se realmente é um site verídico ou se não é uma fraude, checar bastante o script do site, para não cair num golpe. Até a gente mesmo que é adolescente, as pessoas dizem que a gente é habituado, na verdade a gente ainda cai em muita fake news e muita coisa também, porque às vezes a gente vê assim, um site de fofoca, assim, que a gente acredita que, eles falam notícias de verdade. Não, muitas vezes é tipo uma coisa desse tamanho, eles fazem desse tamanho, ou nem existe, é realmente uma fake news. E saber que a gente pode contar com sites realmente seguros, com veículos de notícia realmente seguros, é muito bom. Aulas gratuitas de vôlei, tênis, handebol, atletismo. É um projeto itinerante Container do Esporte do Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, uma entidade privada, atende crianças de 6 a 12 anos. O sonho de Marcos Felipe é o mesmo de muitas crianças que veem no esporte a resposta para aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Ser jogador de futebol. É o esporte que eu mais me dou bem. Eu quero mudar a vida da minha família. Bianca também está animada com as atividades. Para ela, não vale qualquer esporte. Tem que ser o esporte que a gente gosta. O que eu tô mais gostando é daquele que pula. Eu saí da natação, antes eu fazia natação, eu não gostava. Eu acho natação chato, aí eu tive essa oportunidade e eu quis. Aí eu entrei e tô gostando muito. Ela todo dia ela acorda já falando, vamos mamãe para lá para atividade, e a gente sempre tá vindo. Que a criança de um período que não tá em aula tá aqui fazendo uma atividade, né? O projeto Container do Esporte, que já passou por municípios do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Maranhão, agora está no Gama, região do Distrito Federal. São aulas gratuitas de atletismo, vôlei, handebol, tênis e badminton, com 240 vagas. O projeto também faz a capacitação de profissionais de educação física da própria comunidade. Tem sido uma experiência muito impactante na minha vida, como profissional, para poder desenvolver minhas habilidades, minha técnica e poder contribuir com a população local, né, com as crianças, com os jovens da região do Gama. Eles têm aprendido bastante, têm se desenvolvido e aprimorado seus instintos, mecânicos, físicos ali. Tendo um projeto como esse, um projeto esportivo, que tira as crianças dentro de casa, que tira as crianças do computador, da tela, né, e abordando aí os alunos para atividade física, está sendo bem gratificante para os pais. Ao término do projeto, o legado que a gente deixa são os materiais esportivos, né, eles são todos doados para a administração regional do Gama, para direcionar e até mesmo continuar esse projeto com as modalidades que a gente vem realizando aqui com os alunos. O Natal está chegando e a tradicional campanha Papai Noel dos Correios teve início na capital paulista com um público muito especial, 60 crianças de um projeto social da comunidade de Paraisópolis. Chegando mais ou menos, né? As cartinhas já estão disponíveis para quem quiser doar um presente. O lançamento da campanha aconteceu na comunidade de Paraisópolis, que fica na zona sul da capital paulista. E começa com 60 cartinhas de crianças atendidas por um projeto social. O que você vai pedir para o Papai Noel? Uma boneca. Durante o lançamento da campanha, que completa 35 anos, as crianças entregaram as cartas diretamente ao Papai Noel. Eu me emociono muito toda vez que eu falo, porque todos precisamos, né, de
do carinho, do amparo. Isso não é só as crianças, né? Os adultos também. Os interessados em participar da campanha podem escolher uma cartinha diretamente em uma agência ou no site dos Correios. Depois, basta levar o presente até uma agência. As entregas são feitas gratuitamente até antes do Natal. Na campanha realizada no ano passado, todos os pedidos das crianças foram atendidos. Ano passado nós tivemos 285 mil cartas, 285 mil crianças que foram atendidas com presente do Papai Noel dos Correios. Então esse ano a gente pretende ampliar, a gente firmou novas parcerias com órgãos de Estado, o CNJ, a gente vai levar presente até nos abrigos judiciais. Então para nós é motivo de muita alegria e de muita ansiedade no final do ano para que a gente organize essa campanha. Canoístas de todo o país participaram de uma expedição de 55 quilômetros no rio Araranguá, em Santa Catarina, esse rio aqui. Pois é, que muda de cor por causa dos minerais lá. Eles enfrentaram todos os desafios da escuridão e tiveram também que trabalhar o lado psicológico. Você confere na reportagem da TV Sul de Araranguá, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Rio Araranguá, manancial localizado no sul de Santa Catarina, considerado um dos grandes pontos turísticos da região. Foi palco de uma expedição diferente, com canoagem e trilha terrestre. Entre os participantes, o casal paulista, Sérgio e Fabiana, que rema junto há 10 anos. Você faz o esporte, você vai produzir endorfina e serotonina. Com casal, em casal, a gente produz ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, fica perfeito. O rio chama a atenção por ter 5 cores diferentes e ligar diretamente ao mar. Mas apesar da beleza, o cuidado para remar no local é necessário. O rio tá entrando no mar, né? Tá devolvendo a água. Claro que tá tranquilo, mas a gente não sabe como é que vai ser daqui a 4, 5 horas. As luzes guiavam os caiaques oceânicos em meio à escuridão. A gente escutou sons diferentes dos animais, dos insetos que a gente não escuta. Na hora que começou a chuvinha e daí você não está enxergando, aí começou realmente a ter que trabalhar o psicológico. Após um descanso, eles devem seguir rumo à trilha de 5 quilômetros, passando por caverna, falésias e muitos desafios no caminho. Acordamos sem chuva. Acordar nas dunas, ali na foz do rio Araranguá, foi muito especial. O trajeto iniciou nas dunas de areia, passando pelas falésias, floresta, atravessando a lama, até chegar na Caverna da Bruxa, como é popularmente conhecida. Mas assim, o lodo, as dunas, além disso, a paisagem é muito inspiradora. Só que os 5 quilômetros de trek eu pensei que ia ser uma coisa mumu, quer dizer, bem tranquilo. Eu vi que foi punk para fazer, né? Alguns desistiram no meio do caminho, mas quem seguiu, apesar do desgaste físico durante o retorno, curtiu tudo que o rio Araranguá tem a oferecer. Um dos mananciais mais raros da América Latina, seja pelas suas 5 cores, a fauna, a flora, a ligação direta ao mar ou a beleza por si só. E o Repórter Brasil termina aqui, volta amanhã às 7 da noite com a apresentação da Pati Maia. Patrícia Maia com vocês, ótima noite para você, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, bom fim de semana, tchau, tchau.